Boa noite a todas as pessoas. Primeiro, parabéns para vocês. Estamos aqui em 18 pessoas num dia de feriado. Eu até conversava com a Karina e com o Josimar que a LGBTfobia ela não tem feriado e não tem domingo, e então a gente tem que fazer esse trabalho. Hoje o que nós vamos discutir é como incidir, como fazer para incidir, como a gente vai fazer políticas públicas no executivo, com prefeitos e prefeitas, governadores e governadoras, presidentes e ministros e secretários de Estado e secretários municipais. Como que a gente faz essa questão da litigância estratégica no executivo e como a gente faz essa incidência no legislativo. Para isso, nós temos 3 palavrinhas que nós vamos aprender assim, pessoal. Eu espero que vocês não achem pedante. Mas eu tento traduzir advocacy em incidência política. Então, se você quiser falar o português, mas incidência, ela tem um jeito, parece que é um acidente, né? Então é incidir politicamente de forma estratégica e com tática, e com um planejamento. E controle social é o que diz o nosso artigo 204 da Constituição Federal, que todas as políticas são para benefício da comunidade e a comunidade tem que participar nos conselhos, comitês, grupos de trabalhos que o Estado tem. E accountability é outra palavra que, se vocês colocarem aí no Google, vai aparecer 10 traduções. Parece, assim, você traduzindo literalmente, parece que é contabilidade, não é isso. Accountability seria responsabilização. Qualquer pessoa que exerce uma função pública, ele é responsável, ele tem que fazer a prestação de conta do recurso e dos resultados. Então, por isso que é muito importante essas 3 palavrinhas. Para um ativista e um militante, deve ser 3 palavrinhas que tem que aprender direitinho. Qualquer pessoa que está num cargo público, seja no executivo, judiciário, legislativo, ele tem que ter accountability. Accountability também você pode traduzir como monitoramento, prestação de contas, transparência, compliance. Então, é isso que nós vamos estar vendo hoje. E isso, inclusive, nós teremos um manual de 100 páginas, que a doutora Amanda Baliza está fazendo, estou fazendo com ela, e eu também já escrevi vários artigos e manuais sobre esse assunto. E se a gente tem alguma coisa no Brasil, é porque a gente fez, e vocês fazem hoje, advocacy. Esse advocacy, vocês estão fazendo, mas agora tem esse nome bonito, esse nome chique, que a gente chamava a luta. Mas você tem que ter estratégia. Inclusive, ontem, no final da discussão sobre os avanços e desafios, nós discutimos muito isso. É você planejar, você mapear quem é teu adversário, quem é teu aliado e quem é aquela pessoa que não se posiciona. Então, a gente sempre tem que ter esses 3 campos dentro de uma Câmara Municipal, dentro de uma Assembleia Legislativa, de uma Assembleia Distrital e no Congresso Nacional. Eu vou começar aqui. Então, eu vou fazer um resumo da aliança e do advocacy. E aí, o maior respaldo que nós temos sempre quando vocês falem, está aqui, ó, Constituição Federal. E ela está lá no artigo 204, participação da população por meio de organizações representativas nas formulações das políticas e no controle das ações em todos os níveis. É por isso que, quando aparecer um conselho municipal, estadual, federal, a aliança vai concorrer à vaga. Nós queremos que o artigo 204 seja cumprido, tá certo? Então, tem o conselho aí na cidade de saúde, nós temos ata, nós temos relatório de atividade, nós temos tudo. Tem as atas, tem o estatuto, tem o relatório de atividade, tem o CNPJ, e vocês, com aquela resolução que vocês foram nomeadas, coordenações de área, coordenações de município e de estado, você pode participar dos conselhos, ok? Então, você só pode decorar esse aqui, artigo 204. E se algum vereador
algum secretário de Estado, o secretário municipal, se você está se metendo onde não deve, diz, não, eu só estou cumprindo o artigo 204 da Constituição Federal. Isso é importante a gente ter essa segurança, tá certo? Aqui o resumo, e daí no final dessa aula, que nós vamos estar falando em torno de 1 hora, mais ou menos, eu gostaria que a gente soubesse essas definições e é a maneira de garantir a existência de políticas e legislação favoráveis à nossa causa. Então, é uma forma, é uma receita, é uma forma de a gente garantir a existência de políticas públicas e legislação favoráveis à nossa causa. Isso é o advocacy. O que é o controle social? É como atuamos para garantir que as políticas públicas sejam implantadas e mantidas e que a legislação seja cumprida. Aqui eu quero dizer, o advocacy é você colocar no papel a política pública. O controle social é quando você vai exercer essa ação. E o que é o accountability? É prestar contas do que se faz no sentido amplo, não só financeira, o que não conseguir fazer o que não conseguiu fazer e por quê, e também é ser cobrado para que preste contas. Isto é, então, o advocacy é para colocar no papel, o accountability é tirar do papel, e o controle social é o aparelho, é a instituição onde você vai participar legalmente. Tá certo? Isto, para nós, é importante, essas 3 palavrinhas. Então, participar de conselhos, participar de conferências, participar de comitês, é fundamental para que a gente tenha cidadania para a nossa comunidade. Aqui, então, a aliança, então, para as pessoas que não participaram da segunda-feira, um resumão. Então, nós temos uma estrutura, nós temos um executivo, um conselho consultivo, um conselho fiscal, um comitê de ética e compliance, nós temos as coordenações estaduais e a distrital, nós temos hoje em torno de 300 coordenações municipais, daí nós temos coordenações de áreas temáticas e específicas, e nós temos grupos de trabalho. Todos, vocês podem participar de todas as áreas, a pessoa que é afiliada. Nós temos 2.227 pessoas afiliadas, coordenações de representação estadual em todos os 27 estados, 26 e o Distrito Federal. Nós temos coordenações e representação municipal em cerca de 300 municípios. Temos 57 áreas temáticas e específicas que vocês podem participar. E nós temos grupos de trabalho. Nós somos pluripartidário, então nós temos desde a pessoa que é do PCO, PSTU, PCdoB, do PT, do PSB, do Democrata, de todos os partidos. O nosso foco dentro da aliança é a causa LGBTI+. Então, isso é importante a gente deixar claro, que a gente respeita a opinião, e quando uma pessoa fala, diz, olha, essa é a sua opinião. E é muito importante a gente não partidarizar a nossa causa. A nossa causa, e nós temos que reivindicar dos partidos posicionamentos públicos. Aqui, então, o advocacy. Eu vou repetir, e geralmente as pessoas que participam do curso acabam aprendendo direitinho. É um processo contínuo, visando mudanças de atitudes, ações, políticas, leis, por meio de incidência sobre pessoas e organizações que têm poder, sistema e estruturas em níveis diferentes, a fim de promover a melhoria de qualidade de vida das pessoas afetadas pelo problema. O que quer dizer? Para você, então, ele é contínuo. O advocacy começa dia 1º de janeiro e vai até dia 31 de dezembro. Ele é um processo contínuo, não é um evento sazonal que você fala assim, você tem que fazer visitas ao prefeito, à prefeita, aos vereadores. Você não tem que só lá para pedir, você vai ter que ir lá acompanhar. Então, é um processo contínuo. E o que visa? Para mudança de atitudes. Ontem, o Ivan, eu fiquei pensando o que a Ivan comentou comigo ontem,
Daí ela falou assim, mas tem uma dificuldade. Essa dificuldade, ela vai ter que fazer um processo de mudança de atitude, só que tem que ir aos poucos, sabe? Então, você tem que ter ações, você quer políticas e você quer leis. E aí você vai incidir em quem tem poder. E em quem tem poder no sistema e estruturas em todos os níveis, seja municipal, estadual, ou nacional, ou internacional, a fim de promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas afetadas pelo problema. Então, você tem que ter bem claro, nosso problema é a violência e a discriminação. Resumindo, advocacy é incidir sobre tomadores de decisão, com estratégias para conseguir políticas públicas. Então, nesse sentido, o meu curso de pedagogia me ensina isso, que a gente tem que ser bem didático. Então, é você incidir, é você chegar junto, você estar lá junto, você fazer o ofício, você marcar reunião, porque aí você vai fazendo aproximações sucessivas. Porque daí, no outro dia, ele vai lá e conhece. Ah, a Michele está aqui. Ah, o Alexandre está aqui. Você acaba, por isso que não é um processo sazonal, ele tem que ser um processo contínuo para você conseguir. O advocacy lobby, qual que é a diferença? O lobby e a advocacy é a mesma coisa, só que quem faz advocacy é a sociedade civil organizada. Lobby, quem faz é a iniciativa privada. Então, a iniciativa privada, o segundo setor, as empresas, elas, no Congresso Nacional, se você for visitar, tem vários lobistas. E nós também somos, mas a gente chama de advocator, fazendo o advocacy, mas a gente também, então, as duas definições são muito parecidas, tá certo? Só que a diferença é quem é que faz. Se é da iniciativa privada, é um lobby. Inclusive, nos Estados Unidos, a profissão de advocator e de lobista, ela é regulada. E aqui no Brasil, inclusive, nós já temos uma associação brasileira de advocators, e inclusive nós temos a Laisa, a nossa assessora da executiva, ela está fazendo um curso muito bacana de como fazer, um curso, se não me engano, de 6 meses de advocacy, tá certo? Políticas públicas e o controle social. O controle social é como atuamos para garantir que as políticas públicas sejam implantadas e mantidas, e que a legislação seja cumprida. É você estar acompanhando. Então, todas essas palavrinhas que aparecem aí, controle social, ouvidorias, sociedade, população com necessidade, mecanismo de participação, nós temos que estar. Então, é muito importante, você não pode abrir mão de participação de qualquer espaço de controle social. Se tiver, é importante a nossa comunidade ocupar todos os espaços possíveis do Estado, porque o Estado precisa ter o controle social da sociedade. Isso, como eu já falei, está na Constituição, no artigo 204. Qual que é a política pública que nós queremos no âmbito federal e no âmbito dos estados e em todas as cidades? Pode ser grande ou pequena. O que nós queremos? Nós queremos o tripé da cidadania. Tripé da cidadania LGBTI+, o que é? Nós temos que ter uma coordenação, nós temos que ter uma coordenadora ou um coordenador, uma pessoa, um CPF. Eu chego na prefeitura de Jequié. Quem é a pessoa que eu posso falar sobre as questões LGBTI+. Isso é coordenação. Então, a coordenação tem que ter lá uma assessoria, pode ser um outro nome. Nós precisamos que tenha um plano. Então, tem lá 10 metas. Na educação, tem que fazer a capacitação dos professores. Na saúde, capacitação dos funcionários da saúde. Na cultura, ter um evento no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTI+. Então, isto é o plano. E aí nós precisamos ter um órgão que fique fiscalizando a coordenação baseada no plano. Isto é o conselho, isto é o comitê, isso é o grupo de trabalho.
Nós aqui no estado do Paraná, nós temos, tanto na cidade de Curitiba como no estado do Paraná, nós temos um coordenador, na prefeitura chama-se assessoria, no estado é uma coordenação, nós temos plano do município e do estado, no estado nós não passou o conselho, temos um comitê, e no município nós temos um comitê. O comitê pode ser por uma resolução do prefeito. O conselho geralmente tem que passar pela Câmara dos Vereadores. Então, quando você chegarem para fazer um discurso com qualquer pessoa, nós precisamos do tripé da cidadania. Se você tiver o tripé da cidadania, você vai ter que ter as políticas públicas. Certo? Accountability. Então, aqui, vamos a essa palavrinha que ela é difícil. Inclusive, o Brasil assinou o termo de accountability na época da presidenta Dilma. Você poderia traduzir, eu gosto da palavra responsabilização. Qualquer pessoa que tem um cargo público, ele tem que se responsabilizar. Significa que quem desempenha uma função de importância na sociedade deve regularmente explicar o que anda fazendo, como faz, por que faz, quanto gasta e o que faz a seguir. Não se trata, portanto, apenas de prestar contas em termos quantitativos. Olha, eu atendi tantas cestas básicas, eu gastei 50 mil reais. Não, como que foi, quantos cursos, quem é que fez? Mas de autoavaliar a obra feita e de dar a conhecer o que se conseguiu e de justificar e responder por aquilo que se falhou. O Ministério Público é a instituição que mais cobra accountability do poder público. Então, ela é um grande parceiro nesse sentido. A litigância estratégica, quando você não consegue fazer o advocacy, quando você não consegue exercer o controle social, quando você não consegue exercer o accountability, aí sim, aí você vai para a litigância estratégica. Litigar significa brigar na justiça. Então, a Aliança Nacional LGBTI+, primeiro você faz o advocacy, você vai na diplomacia, você cita o artigo 204, você dialoga, você participa da conferência, você manda o ofício, aí você vai pedir a prestação de contas, você faz o accountability, você participa da reunião do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho de Educação, do Conselho de Cultura. Caso nada disso dê certo, pessoal, aí você entra com uma ação. Então, isto aí precisa de um bom advogado, uma boa advogada, para fazer uma ação. Tem gente que gosta de logo para briga. Não, já vamos litigar. Pessoal, não é legal você ir já para a litigância. Você precisa, primeiro, fazer esse processo. Como nós fizemos? Nós ficamos, para provar a união estável, nós ficamos de 95 a 2009 indo dentro do Congresso Nacional. Nunca conseguimos aprovar. Nós ficamos 20 anos dialogando com o Congresso para aprovar a criminalização da LGBTfobia. Não conseguimos. E também a criminalização. Aí que nós procuramos a litigância estratégica. Então, é muito importante esses 4 conceitos do nosso curso de hoje. Então, é importante que a gente sempre deixar por último a questão de você processar uma pessoa, de você litigar na justiça, porque ela, de certa forma, é morosa. Mas a gente sempre tem que estar no horizonte. Eu sou uma pessoa que, olha, eu converso, entramos em contato, vê se é aquilo mesmo, se não dá para resolver dentro do diálogo. A litigância estratégica é o último passo. O advocacy para quê? As pessoas fazem o advocacy a favor de uma causa. E o advocacy é para tudo, não é só para a questão LGBTI+. Então, é para você conseguir apoio para que essa causa ou questão, no nosso caso, então,
é a cidadania LGBTI+, mas, por exemplo, a questão da cidadania das mulheres, é a questão da saúde, é a questão da educação, e influenciar outros a apoiar esta causa. Quando a gente posta, fica postando que a gente teve reunião com a Defensoria Pública, a Secretaria, tudo aquilo para nós é advocacy. Nós temos uma estratégia bem clara. Então, é muito importante, você vai influenciando as pessoas. E aí, vocês vão ver, as pessoas vão falando sobre aquele assunto. Tentar influenciar ou mudar políticas ou legislação que afetam aquela causa. Então, para você conseguir, você tem que ir falando, até que você consegue. A comunicação, pessoal, é a estrela do advocacy. Se você não se comunicar, você se trumbica. Então, por isso que é importante reuniões periódicas, se comunicar, você ter o teu... Agora nós usamos muito Facebook, Instagram, e-mails, jornal. Antigamente nós usávamos muito jornalzinho. Hoje não se usa mais tanto jornalzinho, mas também fazer uma carta aberta, ter uma agenda legislativa. Pessoal, depois das dúvidas a gente vai conversando no final. Outra palavrinha que vocês podem usar para substituir a advocacy é defesa, sensibilização, mudança, persuasão. É você persuadir. É você comunicar. Quando você vai lá falar com o vereador, é muito importante fazer uma vez por semana, uma vez por mês, fazer uma visita na sessão lá dos vereadores, sabe? É você seduzir a pessoa, é trazer a pessoa para a luz, para teu lado. Sabe, a gente faz advocacy muito quando a gente está afim de uma pessoa, não é? A gente joga um olhar, a gente dá um elogio, a gente dá uma flor, a gente dá um... No governo não é bem assim. Então, você vai lá, faz uma visita, expõe o que você está fazendo, expõe o que você está precisando. Você seduz. Você também faz o convencimento. E você influencia. E exposição é você mostrar. Por isso que é importante, eu coloquei ontem no curso de avanços e desafios, pesquisa. Você tem que demonstrar, você tem que fazer uma exposição do problema. Fazer as intervenções e para que a pessoa tenha uma tomada de decisão favorável ao teu objetivo. Aqui, já resumindo, uma ação de advocacy requer essas três coisas. Uma população com necessidades. Então, é muito importante saber o que a população quer. O que a comunidade LGBTI+ quer na cidade. Por isso que você tem que ter uma reunião de falar o que nós queremos aqui na cidade A ou B. Qual que é a necessidade nossa? Aí, quem é que pode tomar essa decisão? O tomador de decisão maior numa cidade é o prefeito ou a prefeita. Aí você tem que mapear quem faz a cabeça do prefeito. Quem financiou o prefeito? O partido do prefeito, a secretária do prefeito, a mulher do prefeito, o motorista do prefeito. Você tem que mapear tudo do tomador de decisão. E aí você tem que ter o método e tem que ter estratégia. Essas três questões, você tem uma ação de advocacy. Então, quando você for fazer alguma coisa, o que a população precisa, mapear quem pode resolver e qual que vai ser o método, qual que vai ser a estratégia. O que não é advocacy? Advocacy não parte de uma lógica de confrontação, nem de ação direta de massa. Se você quer fazer, você pode fazer. Por exemplo, mobilização social, que é muito importante. Vamos fazer um protesto na frente da prefeitura. Pessoal, isso não é advocacy. Isso é uma manifestação, é uma mobilização social. Muitas vezes, precisa fazer essa manifestação. Mas isso depois que esgotou todo esse processo de diálogo. E também esse processo de confrontação, de chegar já fazendo uma carta de denúncia.
E é isso que nós falamos sempre nos grupos, pessoal. Para você fazer uma nota denunciando, uma nota de repúdio, daí você está rompendo. Esqueça. Se você repudia o prefeito A, não adianta você depois querer marcar uma reunião com ele. Você cortou o laço. Ele não vai mais te receber. O advocacy não é um trabalho que compete a uma só organização, um grupo ou indivíduo. Aqui a Michele está dando um exemplo muito claro. Por isso que é legal, as nossas coordenações têm que ter 3 pessoas, tem que fazer outros grupos, a gente tem que dialogar com todas as redes têm que fazer, por exemplo, hoje a Aliança tem 89 parcerias. Você tem que fazer parceria com outras. Por isso que eu comentei no primeiro dia que nós temos que ter o desafio de fazer parceria com o movimento de negros e negras, o movimento de mulheres, o movimento ecológico, o movimento quilombola, sindicatos, porque não adianta você querer ser o salvador da pátria. Todas as conquistas que nós tivemos até hoje não foi de uma pessoa, não foi de uma organização ou de um indivíduo. Teve muitas mãos. Aqui eu não vou explicar, eu vou mandar isso amanhã, eu mando para vocês, o que é o advocacy. É muito bacana, então, assim, o advocacy é onde que se entra. Não, você fazer um panfleto não é advocacy, você fazer mobilização comunitária não é advocacy, atuação de redes também pode ser feito, captar recursos também pode ser feito, e também a superação de estigma. O que é o advocacy? Está aqui em azul. Políticas, implementação de políticas, leis e a prática. O público-alvo, tomadores de decisão, é direcionado principalmente por pessoas que têm influência sobre outras. E você tem que ter indicadores. Implantação de políticas e leis que possibilitem a melhoria no atendimento a pessoas LGBTI+. Então, aqui tem um quadro para separar o que são ações diferentes, que uma vai completando. Eu não sei o que aconteceu aqui, Gregory. Parece-me que o Josimar abriu e riscou todo o meu PowerPoint. O advocacy pode ser local. Não sei como foi acontecer. Mas tudo bem, ficou decorado aqui o PowerPoint. Quais os níveis que você pode fazer? Você pode fazer no seu bairro, na sua cidade, no estado, nacional e internacional. E é isso que nós estamos fazendo. Por exemplo, agora a doutora Ana Lodge falou no Mercosul. Nós estamos tentando o nosso status nas Nações Unidas para fazer internacional. Nós temos o projeto Aliadas no Congresso Nacional. E nos estados, as coordenações estão fazendo esse trabalho, e nos municípios. Então, a gente já está fazendo o advocacy. Essa aula aqui, esse curso, é só para ajudar a você ter segurança, que você está no lugar, no momento certo e fazendo a coisa certa, bacana. Por exemplo, que eu acabei de falar, o Aliadas é um projeto que nós fizemos, que a gente chega para o deputado, a deputada, o senador, a senadora, e o senhor tem o compromisso com o respeito e a igualdade? Então, o senhor pode assinar, nós estamos com 172 deputados e senadores. Nós precisamos 190. E o projeto Sinergia é a litigância estratégica. Então, a área nossa de jurídica tem feito esse trabalho. Como a gente abriu um edital e a gente fez um projeto, a gente fez alianças de sinergia, que a doutora Amanda tem trabalhado bastante nisso. Advocacy e accountability no Executivo Federal. Então, agora você pode fazer, então, na Câmara Municipal, nas secretarias de governos, nos conselhos, nas comissões e GTs, no âmbito estadual, na Assembleia Legislativa, nas secretarias de governo, nos conselhos, comissões e GT.
Você tem que ter informações importantes para você numa reunião. Quem é o prefeito, qual que é o partido, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, sabe? Você tem que saber muito dele. Você tem que saber do partido que ele é, as lideranças que apoiam, o processo de influência política social, o nível de apoio e oposição à causa necessária nos meios políticos e sociais, quem toma decisão, mas mais ainda não está nem a favor e nem contra, que a gente chama os não mobilizados. Você tem que ter um mapeamento, por exemplo. Geralmente, o prefeito, a prefeita, o governador, a governadora, eles vão apoiar algo que a maioria da população seja a favor. Eu quero até fazer essa fala para a Ivan. Ela me falou assim: na minha cidade, ninguém está fazendo, ninguém é a favor da gente. E isso aconteceu quando a gente, em 1990, nós tínhamos só 5% da população apoiavam as nossas pautas. Hoje a gente está chegando a quase 60%. Você percebe que a sociedade mudou. E agora as pessoas estão assumindo. Eu hoje acompanhei muito o Instagram e o Facebook, todo mundo falando de orgulho, falando de... Isso não existia em 1990, porque as pessoas tinham medo. Agora que as pessoas estão assumindo uma postura. Então, é muito importante aqui esse nível de oposição ou de apoio à nossa causa. O relacionamento tem que ser articulado, transparente, seguro e eficiente com o governo. Demanda a articulação entre diversas habilidades. Então, você tem que se articular, saber bem direitinho o que você vai falar, ser transparente com as outras pessoas, ser seguro e eficiente. Conhecimento sobre o modus operandi de cada órgão. Como é que funciona a prefeitura? Porque tem algumas pessoas que já conhecem ali como é que funciona, sabe? A gente tem que pedir informação para o movimento de mulheres, o pessoal de associações de moradores, o pessoal do movimento ecológico. Por isso, a gente tem que aprender isso. Também nas assembleias legislativas você tem que ler o regimento interno, como é que funcionam as normas, para você entender, ler o que está sendo decidido. Você tem que entender o método específico para o constante monitoramento dos assuntos de interesse. Método e conhecimentos específicos para análise do cenário. Sabe, esse análise de cenário é o que nós falávamos antigamente de análise de conjuntura. E uma adequada capacidade de comunicacional. Isso não precisa lá falar a língua culta, mas assim do tipo, olha, o nosso problema é esse e nós temos essas duas soluções. Porque às vezes você vai lá e começa a dar depoimento. E muitas vezes o depoimento, isso não convence o tomador de decisão. Então, você tem que se preparar para esta reunião. O advocacy pode ser realizado por pessoas de diretamente pelas pessoas afetadas pelo problema, por outra pessoa que represente, ou em conjunto. Geralmente é eficaz quando aquele afetado pelo problema lidera ou faz parte do processo. Porque, às vezes, um heterossexual pode até liderar a gente. Mas é muito bacana, é como eu, por exemplo, eu não sou negro. E eu querer ir lá fazer a luta pelos negros. Eu não sou mulher, eu posso estar junto, mas é muito importante que uma mulher lidere. Então, o advocacy é um assunto de lésbica, é muito importante que uma lésbica vá lá e fale. Se é um assunto que envolve as travestis, é muito importante que tenha uma travesti liderando. Se é um assunto... isso é importante, inclusive, essa é uma parte importante, porque às vezes a pessoa dá mais credibilidade ao processo. Então, não dá para você chegar lá querendo defender tudo e todos, porque muitas vezes a gente não tem essa... Então, não partiu de algo coletivo. Muitas vezes estamos fazendo o advocacy sem saber, aquilo que eu comentei com vocês no início. Então, a gente muitas vezes está fazendo isso,
não segue os passos. Então, agora eu vou estar passando os passos para vocês, bem bacana. Então, não tem uma receita pronta para solucionar problemas. Depende do clima e dos ambientes, e do contexto histórico e da cultura. Então, ontem a Ivan pedindo para mim, como que eu vou resolver? Falei, olha, amiga, não tem uma receita pronta. Depende. Clima, como que está o clima na cidade, como que está o clima, ambientes são as estruturas, são a prefeitura, como que está o apoio do prefeito na Câmara Municipal. Então, tudo isso você tem que saber. Aqui, definindo, então, o clima. O que existe para as pessoas, a situação existente não palpável. Ambiente, relação entre as instituições, contexto político, Mudo. Ficou mudo. Gente, ficou Tony mudo. caiu, gente. Tony caiu, o pessoal tem que esperar ele voltar. Misericórdia. Gente, já estão tentando sabotar a gente. Que horror. Era, gente, que já é um ataque. A gente não consegue nem se capacitar em paz. Triste vida do militante. Oi, grupo, boa noite. Ana Luísa aqui de Barreiras. Eu fiquei muito impressionado com essa estatística. Você vê, o Brasil tem mais de 5.000 municípios e a gente tem representação só em 300. Está vendo a responsabilidade nossa de ser multiplicador? Verdade, Ana. Concordo, Ana Luísa. Enfim, né? A gente tem que botar a cara no sol e lutar pelo que é nosso, por direito. Enfim, eu tô achando incrível esses dias de capacitação. Eu Edneia, também. a gente aqui de novo, hein? Firmes e fortes. Boa noite a todos. Boa noite. Eu observo o seguinte, que dinheiro a gente não tem, né? E ficar militando só pelo celular também não é uma realidade interessante, mas que a gente vá, né? Por exemplo, assim, eu sou das antigas, eu sou da época do orgulho gay, né? Desculpa, pessoal, eu caí e voltei. Tá certo? Depois nós machucou, voltamos ao Thiago? debate. Se machucou? Como? Machuquei, Você se travou. machucou? Não. Vamos continuar, Caí, que tá mas voltei. muito gostoso. Muito bem, vamos lá, então. As estratégias devem focalizar e buscar você tem que ter esse objetivo. Por isso que é bacana a gente pegar, por exemplo, o Estado da Bahia fez uma carta muito bacana para protocolar para todas as prefeituras. É um modelo, pessoal. Se vocês quiserem, depois vocês peçam. É muito bacana. Lá diz tudo o que nós precisamos. Daí você tem que adaptar no seu estado e adaptar no seu município. Vamos lá. Aqui eu vou dar todos os passos. Olha só que bonitinho. Eu vou falar de cada bolinha. Quais são os passos? Então, você tem que ter uma estratégia. Ser estratégico, pessoal, é você, então, identificar qual que é o problema que você quer resolver. Daí você vai ver o tema. Como que é a coleta de dados? Definir a meta e objetivo, identificar o público-alvo, quem que é o tomador de decisão, articular as parcerias, fazer um plano de trabalho, captar recursos para fazer esse trabalho, desenvolver a mensagem, qual que vai ser a comunicação, e que eu vou explicar para vocês, vai ser uma reunião, vai ser um ofício, vai ser uma live, e aí implementação, monitorar e avaliar, e começar novamente. Geralmente, o advocacy nunca acaba. Então, essa bolinha aqui, pessoal, vocês podem depois tirar uma foto e colocar no quarto.
Diz, olha, o que eu vou fazer com o prefeito? Quer dizer, qual que é o problema que eu vou levar? Qual que resumir isso, resumir. Depois, tem que ter dados, tem que ter evidência, tá certo? Eu vou agora explicar cada bolinha. Então, identificação do problema. Problema requer uma ação política. Violência contra LGBTI+. Então, aqui eu peguei aqui uma foto. Então, só neste ano, mortes já chegaram a 173. Em 2015, né? 53% dos homens foram mortos, 37% travestis, 16% lésbica. Então, aqui está um problema. Então, problema dos assassinatos. Estou pegando um fato concreto da nossa comunidade. Eu só pediria para desligar o microfone. Identificação do tema. As pessoas têm vivenciado a ausência de programas de enfrentamento à violência. O tema, um aspecto específico mais concreto do problema. A realizar ações de advocacy em torno desse aspecto. Estaremos contribuindo para amenizar o problema. Então, você pega o problema, é um quadrado, você vai pegar um canto do quadrado e esse vai ser o tema. Então, nós queremos uma campanha contra a violência na cidade, contra a discriminação. Exemplo de ação de advocacy, criação de redes de apoio para pessoas LGBTI+, em situação de violência. Inclusive, a Michele tem uma experiência interessante, que ela está fazendo uma frente ampla lá em Goiás. Depois ela pode até comentar. Você tem que coletar dados. Muitas vezes, pessoal, e isso é um problema na cidade da gente. Não tem dados, não tem pesquisas, mas você tem que provar por A mais B. Olha, ó, estudo foi feito, nós não temos. Talvez o problema que você vai ter que levar tem que fazer uma pesquisa na população. Como que está o preconceito e a discriminação na cidade? E, às vezes, pessoal, isso é o maior problema nosso. Nós não temos pesquisas nas cidades e nos estados. A gente tem, por exemplo, por que faz tanto sucesso o relatório do GGB sobre assassinatos, o relatório da ANTRA, o relatório da Rede Trans? Porque juntou as informações. Então, você tem que ter essas informações quantitativa, que é números, e qualitativa, também fazer uma análise daquelas informações, apropriadas para apoiar cada passo da campanha, da campanha de advocacy. De HIV, por exemplo, quantas pessoas, esses dados, por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, você vai lá pegar os dados epidemiológicos. Então, nós temos 50 pessoas com HIV na cidade. Nós temos que fazer uma campanha para o... Então, você tem que ter dados. Então, nós estamos na terceira bolinha. Quarta, por que é importante coletar os dados? Então, por que você tem que ter as evidências? Por que você tem que ter pesquisa? Para entender e representar com precisão as necessidades, prioridades e interesses da população-alvo. Porque a comunidade precisa saber que a organização tem capacidade de recolher, analisar e difundir as informações sobre as necessidades. Porque o bom manejo das informações aumenta a credibilidade da organização perante o tomador de decisão. Se você chegar lá com o prefeito e você fazer um mapa, diz, olha, aqui na cidade nós temos isso, tantos por cento da população nos apoia, tantos é contra, tantos aconteceu tal discriminação, tal, enfim, o prefeito fala assim, nossa, essa bicha aqui é babadeira, essa trans aqui é babadeira, essa lésbica é babadeira, sabe? E é importante você ir com um grupo de pessoas. O interessante, nunca ir sozinho. E em 3 pessoas falar com as autoridades. Isso é importante porque aí uma pessoa vai complementando. E isso é importante que esses dados sejam levados por escrito. Por isso que nós estamos fazendo esses nossos manuais, esses 25 manuais, para que as nossas coordenações municipais e estaduais estejam instrumentalizadas, entendeu? Nós vamos ter um manual de assistência social. Então, vai lá, geralmente a mulher do prefeito, ou a esposa do prefeito, no caso, ou uma pessoa da assistência social. Quais são as políticas que nós queremos para a assistência social? Então, vai estar no manual. Na saúde, na questão do HIV, na questão, enfim.
Então, é importante ter dados. Aqui um mapeamento das políticas públicas. Você tem que fazer o levantamento, identificação, classificação dos nomes das proposições, passo a passo. Por exemplo, isso numa cidade maior, direitos humanos, saber se tem alguma lei, daí as palavras lésbicas, gays, homossexual, homoafetivo, travesti, transexual, transgênero, identidade de gênero, orientação sexual e etc. HIV, vírus da imunodeficiência humana. Isso, inclusive, nós acabamos de receber, que nós temos, se não me engano, 57 projetos no Congresso Nacional que tem essas palavras. Então, você tem que estar mapeado para você falar com o vereador ou com a vereadora. E, às vezes, não tem nenhum projeto. Então, mapeamento das políticas públicas, primeiro, identificar as proposições que tramitam, verificar isso, PEC, tem todo o significado. PEC é um projeto de emenda constitucional, PL, projeto de lei, PLS, projeto de lei do Senado, PLC, projeto de lei da Câmara, e assim por diante. Dispensáveis, regra geral. Então, aqui está tudo, aqui embaixo está. Então, o que é o PLP? Projeto de lei complementar, MPV e MP, medida provisória, PLV, projeto de lei de conversão, PRC, PRS, PRN, projeto de resolução, PLN, projeto de lei do Congresso Nacional, e PDC e PDS, projeto de decreto legislativo. Isso para você ir fazer, no caso, estou dando o exemplo do Congresso Nacional. E aí, a meta, o que você quer ter? Ter o tripé da cidadania, que eu falei no início. Então, ter uma coordenação, um plano e um órgão de fiscalização. Um conselho, uma coordenação, um plano com orçamento. E aí, então, está claro. Então, seria super legal que nós tomássemos essa decisão de cada cidade ter essa política. Um conselho, uma coordenação, um plano com orçamento. E com objetivos específicos mensuráveis. O que é esses objetivos? Escrever com precisão o que será feito, mensurável o que será feito e poderá ser medido, alcançável, você não vai querer fazer, tipo, uma coisa que é impossível, às vezes, numa cidade pequena. Então, tem que ser realista e colocar um tempo, em 2 anos, claro e voltado para a ação. O que é público-alvo no advocacy? São as pessoas que tomam decisão. Aqui eu já falei, então, o prefeito, o chefe de gabinete, o assessor, o presidente do partido do prefeito. Isso você tem que saber, porque é muito importante, quando você chega a falar com o tomador de decisão, você tem que ter um... Eu vou falar aqui a palavra, vocês podem até discordar comigo, mas assim, tipo, o presidente do partido está indicando você lá. Você já chega com força para falar com o prefeito. Presidente, ministro, funcionários públicos de alto escalão, legislativo, senadores, deputados, e o partido político também tem influência sobre o parlamentar. Aqui, o público-alvo, identificando os públicos. Então, o primário são pessoas que tomam a decisão. Então, é o presidente da República, o prefeito e o governador, daí, no feminino. Presidenta, governadora e prefeita. Então, esse é o primário. O secundário é composto por pessoas que, por diferentes motivos, têm influência sobre o público primário. Então, você tem que saber quem que orbita ali naquele poder. Os não mobilizados são pessoas que não têm opinião sobre o assunto. E aliados são pessoas que podem ajudar a organizar e que podem juntar força para ajudar a conseguir o objetivo. E aí você vai ter adversário. Se você falar, pessoal, tem alguém que vai falar mal. Então, você tem que saber que vai ter adversários. Então, os fundamentalistas religiosos e o pessoal muito heteronormativo, o pessoal conservador, extremista. Pode ser homens, mulheres, líderes políticos, funcionários do governo, regional, tradicional. A oposição pode se tornar o maior obstáculo para o alcance da meta e do objetivo. Quando você tem isso mapeado, você não se frustra, pessoal. Por exemplo, eu sou uma bicha velha com
56 anos, eu vou sabendo, diz, olha, eu vou levar um não redondo, sabe? Você já está sabendo que vai levar um não redondo. Então, não, vamos conseguir. Por exemplo, nós sabíamos que nós íamos ter unanimidade lá com os ministros do Supremo na união estável. Na questão da doação de sangue, nós estávamos prevendo que nós íamos ter 6 votos favoráveis, nós tivemos 7. Então, a gente tem que fazer esse mapeamento. Isso é identificar o público, quem toma a decisão. Mapeamento dos interlocutores. O objetivo é dar efetividade às ações de incidência política e às relações governamentais. Ao identificar a capacidade de decisão do agente político em relação à agenda. Identificar a capacidade de influência de terceiros sobre o tomador de decisão. E identificar o nível de alinhamento de cada interlocutor em relação à agenda. Então, a nossa agenda, por exemplo, se for o pessoal da esquerda, em geral, é um pessoal mais receptivo à nossa agenda. O pessoal do centro já é mais difícil. E o pessoal da direita é muito mais difícil. Mas a gente não tem que desistir. A gente tem que conversar com todos. E vai com medo, sem medo, chega lá e leva os dados e a gente tem que fazer um enfrentamento. Critérios para identificação e priorização. No poder executivo, capacidade decisória. Regra geral, cargos de primeiros escalões, ministros, secretários, secretário executivo, diretores, coordenadores, superintendências, ou por força de norma ou delegação, têm capacidade decisória sobre a questão. Pode ser, inclusive, um colegiado. Capacidade de influência, conexões com os tomadores de decisão. Regra geral, outros cargos em comissão de confiança diretamente subordinado ao tomador de decisão. Talvez, se você queira alguma coisa de um prefeito, de um governador, você não fala com o tomador de decisão, você fala com o cara que influencia, ou com a cara que influencia. Isto é batata, pessoal. Isso é muito importante. Muitas vezes não é legal chegar já no tomador de decisão. No poder legislativo, regra geral, o relator, presidente da casa, presidente ou membro da comissão, afeta a agenda. Então, é importante você ter esse mapeamento de quem é. Referência temática ou relevância parlamentar. Indicadores de relevância, liderança de bloco ou partido, preferenciamento da base, presidente da comissão, presidente do diretório estadual, municipal, membro da executiva nacional, estadual ou municipal, cargos de relevância. Quando você vai falar com o vereador, você tem que saber, ou a vereadora, tem alguns que você já chega, nossa, ela se abraça e fala assim, ó, essa é a minha pauta. E tem gente que não é a tua pauta. Então, você tem que ir preparado, porque falar com os convertidos, pessoal, é uma delícia. Eu adoro chegar em Brasília e chegar no gabinete do David Miranda, que é gay, é aliado. Adoro chegar no gabinete da Tereza Nelma, que é do PSDB, mas é super aliada, ou da Maria do Rosário, ou do Paulo Teixeira, ou, enfim, do Túlio Gadelha. São pessoas que são super simpatizantes a gente. Mas você chegar num gabinete de uma pessoa que é contra a gente, você tem que chegar de forma bem tranquila e chegar e falar, porque você precisa daquele voto, você precisa fazer a maioria. Aqui, o que você precisa saber do parlamentar? Qual que é a filiação partidária? Qual que é o histórico dele? O que ele já apresentou de projetos? Quais que as proposições que ele relatou? Se ele tem interesse em direitos humanos? Qual que é o histórico de votação? Os discursos que ele já falou? Declarações e conexões nas redes sociais? Sempre antes de você falar com um político que você não conhece, você tem que saber tudo dele. Você tem que fazer um check-up, assim, e anotando. Até o time de futebol, daí você fala alguma coisa, você tem que chegar munido de informações. Votos que ele recebeu, quem que é o público que mais vota nele, o reduto eleitoral dele, conexões familiares e políticas e quem financiou a campanha. Vocês percebem que fazer advocacy é uma profissão de Sherlock Holmes. Você tem que investigar tudo. Quando você sabe, você tem a possibilidade de você ganhar a pessoa
para o teu lado, vai ser muito melhor. Então, você não pode chegar lá e eles não tomam decisões assim, olha, vem aqui que eu vou te apoiar. No executivo, também, filiação, posição partidária, respectivo histórico. Por exemplo, não adianta, pessoal, cá entre nós, a gente sabe do histórico, eu vou marcar uma audiência com o atual presidente da República, pessoal, eu vou levar o não redondo, chegou lá gay. Tudo que ele já falou da gente, então eu não vou marcar audiência, nem vou. Então, olha, não vou porque não vai me receber, então, ou se me receber vai me fazer piada. Então, algumas coisas a gente já tem que saber. Formação acadêmica, se tem trabalho publicado, se o parlamentar tem passado, se está licenciado, modo de acesso ao cargo de concurso, de nomeação, alocação se pertence ao quadro de alguma entidade, declarações de conexões em redes sociais, declarações para a imprensa, enfim, informações pessoais, isso ajuda no diálogo na hora. Principais fontes de pesquisas públicas. Na página da prefeitura, na casa dos vereadores, como é que chama? Na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, o Diário Oficial, páginas oficiais e órgãos e entidades públicas, página da Transparência Pública, redes sociais. Se você vai falar com ele, vai lá no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, o que tem? Se ele tem Lattes, o que ele estudou, e veículo de mídias tradicionais. Isso é importante. Os perfis direcionados à agenda, com indicação objetiva de relevância. Porque aí você já sabe, nossa, esse aqui ele já tem uma postura favorável. Esse vai ser negativo. Você é um cara que só fala da família tradicional e contra a ideologia de gênero. Esse cara vai dar um não para você. Aí você tem que fazer articulações e parcerias com os movimentos. E aí, para você identificar os aliados, são importantes. Contar com aliados permite que as pessoas, organizações, possam se unir para trabalhar em prol de um objetivo comum. Criar coalizões e estratégia. Quanto mais pessoas ou organizações se somam à causa, maior será o poder de influência. O principal desafio das redes e coalizões é buscar transformar o sistema por dentro, a fim de garantir as mudanças de maior impacto e mais duradoura. Eu estou falando aqui, pessoal, de estratégia de advocacy. Eu não estou falando de luta de classe. Então, aqui é apenas um instrumento para você conseguir os objetivos da nossa causa. Então, isso é muito importante, que alguém pode questionar, não, mas isso aí não é meio que você ser estratégico. Temas a tomar em conta no estabelecimento de parceria com aliados. Identificar organizações que podem nos apoiar, recrutar novas pessoas, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo todos os ministérios públicos, todas as defensorias públicas, secretarias de segurança e os conselhos. Isso, para nós, no âmbito nacional, vai ser muito bacana. Estamos recrutando novas pessoas, então a gente está cheio de gente, advogados, sociólogos, acadêmicos. Programar e realizar reuniões. Identificar pessoas responsáveis para coordenar, comunicar, distribuir tarefa. Registrar a responsabilidade. Se tem recurso envolvido, quanto que tem esse orçamento, de onde veio, quem está fazendo a contabilidade. Pontos a serem trabalhados. Vai ter obstáculo? Vai. O contexto social e político, recursos e soluções alternativas. Por exemplo, hoje nós estamos no âmbito nacional, nós temos um contexto que, se a gente não regredir nos nossos direitos, já é uma vitória. Então, não adianta a gente querer fazer um projeto de lei lá no Congresso Nacional. Seria um caos. Nesse momento, é resistência. Então, vocês perceberam que até agora não foi nem aprovado nenhum projeto contra a gente. Então, o que nós estamos fazendo? Nós também não estamos propondo nenhum projeto de lei, todos nós estamos nos organizando, que quando tiver um movimento no contexto social e político, aí a gente vai lá e aprova.
tá certo? Aqui tem um plano de trabalho, olha aqui, eu não vou explicar direitinho, mas assim, é muito importante ter o tema, ter a meta, ter o objetivo, ter o público direitinho, qual que é a tua base de apoio, qual que é a mensagem que vai ser, quanto vai precisar, se precisar de recursos, porque às vezes a gente precisa, inclusive, da passagem de ônibus, e vai ter que almoçar lá, ter recurso para fazer esse trabalho é importante, desenvolver uma mensagem bacana, declarações adequadas nos diferentes públicos e definir o assunto que propõe soluções que descrevem as ações que se necessita tomar. Reunir provas concretas, testemunhas do problema. Então, é muito importante você ter as pesquisas, mas também ter depoimento de pessoas que sofreram discriminação e violência. Daí, quais os canais de comunicação? São os meios pelos quais a mensagem é transmitida, nos diversos públicos. Por exemplo, você dá uma entrevista no rádio, TV, mídia social, notas, ofícios, folders, conferências e reuniões. Pessoal, não sei se vocês percebem, a Aliança todo dia tem uma nota, não é Gregory? Todo dia tem uma entrevista no jornal, no rádio, tem ofícios, a gente manda, a gente faz reuniões. Então, isto é advocacy, é isso que nós precisamos fazer. Ter o plano de comunicação, e os planos de comunicação, pessoal, a comunicação no advocacy é a rainha, é a estrela. Se você não souber se comunicar bem, e comunicar bem, você tem que ter a grande estrela do advocacy. A comunicação em advocacy é qualquer atividade de comunicação que busque informar, persuadir, impulsionar nossos públicos a realizar ações da meta e dos objetivos propostos. Passos a considerar, então, aqui de uma forma rápida. Qual a mensagem que vai ser transmitida para quem? Sempre quando você for dar uma entrevista no rádio, falar o que eu quero que no final dessa entrevista passar a mensagem. Então, tem algumas coisas que você tem que... O repórter faz uma pergunta, você responde rapidinho e já faz uma coisa assim. Nós queremos a aprovação de tal lei. Nós queremos isso. Você tem que ter claro a tua mensagem. Você não pode chegar lá, o que eu vou falar na hora? Não, você tem que saber qual é a mensagem. Qual é o ponto principal que a organização quer comunicar ao público-alvo? Então, e você tem que mandar indiretas, assim, indiretas através do jornal, de um artigo, de um ofício. Quem vai transmitir a mensagem ao público-alvo? A pessoa tem que ter confiança daquela pessoa e tem que ter credibilidade. Por isso, muitas vezes, pessoal, por exemplo, eu não vou numa audiência pública onde um pessoal, daí tem que ir uma outra pessoa, aí é melhor uma outra, se é uma audiência que tem, o público é maior, mulheres, é importante que uma mulher vá. Se é um lugar onde tem pessoas de um partido, então é uma pessoa daquele partido falar. Isto é saber, nem sempre o presidente, o diretor tem que estar em tudo. Tem que saber direitinho quem é o porta-voz. Qual o propósito da mensagem? Saber argumentar as vantagens que aquela proposta que está levando para todo mundo. Porque político, pessoal, ele pensa muito no voto dele, de A a Z. Então, você fala assim, ó, vai ser muito bacana que você vai ser conhecido por esta ação. Quais seriam os canais de comunicação mais apropriados para chegar ao público-alvo? O público-alvo aqui é o tomador de decisão. Entrevistas individuais com tomadores de decisão é a principal. Um fly, conversas informais, fórum de discussão, programa de rádio, programa de TV, campanha, fazer uma oficina, fazer um curso, porque vai chegar no prefeito, vai chegar no governador. Então, modéstia à parte, quando eu chego com o prefeito, governador, presidente, ele já sabe quem é o Tony Reis. Então, isso é importante, ele já sabe.
Teve um dia aqui, quando o prefeito ganhou as eleições, eu fui lá com a nossa equipe. Primeira coisa que o prefeito falou assim: Tony, eu sei que você vê esse negócio de gênero aí. Não me venha com um negócio de ideologia de gênero. Aí ele me falou: o que o senhor entende por ideologia de gênero, prefeito? Não sexualizar as crianças. Não, nós não queremos isso também. Então, estamos fechados. E nós queremos isso. Ele falou: então você não quer sexualizar as crianças? Não. Se alguém falou isso, eu processo. É muito importante a gente ter respostas muito claras e pedir, porque às vezes se eu começar a falar, não, o senhor é conservador, você não sei o quê, da direita, e sair, bater a porta na cara do prefeito. Não, depois nós vamos comer. Porque às vezes, pessoal, o prefeito é mal informado sobre determinados assuntos. Nós temos a campanha, por exemplo, para a gente chegar à doação de sangue, nós fizemos muitas campanhas. Uma campanha de sucesso foi essa, Igualdade na Veia. Nós temos 5.000 pessoas que ficavam postando. É importante doar sangue. Quando essa questão de adoção e casamento. Então, é muito importante que a campanha Família Amor. Divulgar a mensagem quando? É preciso determinar o momento e ocasião oportuna para entregar a mensagem. Por isso que tem algumas notas que têm que sair no dia. No outro dia, já perdeu o timing. Onde divulgar? Depende do objetivo da mensagem. Se o público ao qual está dirigida é o público primário ou secundário. Se é para o prefeito, você tem que marcar o prefeito. Então, o Robson, que é o nosso... Ele sempre, quando ele vai lá e marca a pessoa manda. Nós fizemos uma nota, aquela vereadora que foi atingida pelo gás de pimenta, ela respondeu para a gente. Com certeza, o dia que o Robson for falar com essa vereadora, ela vai lembrar, vocês fizeram uma nota se solidarizando comigo. Implementar, então, que é executar o plano, monitorar e avaliar, e é isso. Então, os passos. Identificar o problema, o tema, ter pesquisa, dados, evidências, meta-objetivo, público-alvo, articulação e parceria, plano de trabalho, captação de recursos, desenvolvimento da mensagem, canais de comunicação, implementação e monitoramento. Isso é o advocacy, pessoal. E aqui, para encerrar, de tudo ficaram 3 coisas. A certeza que ele estava começando, a certeza que era preciso continuar, a certeza que seria interrompido antes de terminar, fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, porque todos nós temos que ter medo, mas a gente não deve usar. Do sonho uma ponte, da procura um encontro. Olha que lindo o Fernando Samino falar isso para a gente. Então, pessoal, nós vamos perceber que parece que tudo está começando. E a gente tem que ter esperança que tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem, e nós temos que estar organizados. E a gente tem que estar juntos. E eu, esse ano, tenho usado, além de estar juntos, nós temos que estar unidos em algumas questões. Então, não importa o seu partido, não importa com quem que você está fazendo. Claro, tem dados momentos que talvez a gente venha divergir na candidatura a presidente, mas hoje, na maioria, do jeito que está, não pode ficar. Então, nós vamos ter que discutir muito, se escutar, não ficar brigando, desqualificando nossa companheira, nosso companheiro. Porque, às vezes, tem pessoas que só sabem desqualificar o outro. E a gente precisa nos qualificar. Então, aqui, pessoal, eu termino a aula de hoje. Obrigado, Gregory, pela gravação. E daí a gente pode abrir, tá bom? Pessoal, nós temos muito a debater. Esse é um tema muito bacana. Eu gosto muito de fazer advocacy. Claro que eu passei para vocês aqui de forma muito, muito rápida, 1 hora. Isso aqui é um curso de 1 semana. E eu gosto de fazer isso, sabe, numa sala de aula, a gente desenhando, fazendo o plano. Por exemplo, queremos aprovar uma lei. Queremos... como que a gente vai fazer? Como a gente vai estar discutindo isso? Enfim. Então, está aberto, pessoal. O pessoal ontem estava falando para a gente abrir para perguntas, colocações, desabafo. Vamos fazer que a pessoa pode falar 2 minutinhos, se pode ser?